Que bonito. Um outro assunto que eu queria trabalhar hoje com você acho que vale a pena eu dividir com você, já que eu trouxe isso na primeira live, como eu convivo com a ansiedade. Como é isso? Como é a ansiedade? Como eu convivo, né? É uma coisa que se fala tanto hoje em dia e ao mesmo tempo se fala pouco. Se fala muito que o Brasil se eu não me engano, segundo a OMS, é o país com mais ansiosos no mundo. Vou pesquisar melhor esse dado, mas eu acho que é isso mesmo. Somos o país com mais ansiosos no mundo. É aí uma doença que ela existe há muito tempo, mas não era nomeada. Então a ciência nomeou ela há pouco tempo, que a gente tem conhecimento dela enquanto ansiedade, quais são seus sintomas e por que a gente tem isso e tal. Então é uma coisa muito recente, é uma coisa que ainda tem muito preconceito. A minha ansiedade, eu descobri fazendo terapia. Na verdade, nessa pandemia aqui eu tive umas crises de pânico mesmo. E eram crises assim, eu começava uma coisa que era tão pequena, de repente começou a ter tanta importância, sabe, me deixar muito chateada, muito para baixo. E eram coisas assim que, tipo, no dia a dia eram tão comuns. E aí, de repente, começou a me dar uma importância, assim, você fala, nossa, o que tá acontecendo? E aí eu comecei a ficar chateada com as coisas, e comecei a criar umas paranoias, sabe, do tipo, meu marido vai terminar comigo, ninguém gosta de mim, a vida não vale a pena, sabe, umas paranoias, assim, muito doidas, e eu falei, não, isso não tá normal. Aí uma amiga minha me indicou, a minha psicóloga, ela faz terapia há muito tempo, e é uma amiga, assim, que vivia falando, Ju, faz terapia, porque pode te ajudar, né? A gente vivia conversando e ela sempre falava, faz terapia, pode te ajudar a ver outros pontos de vista e tal. Porque na verdade terapia é isso, é você alinhar as ideias que estão ali na sua cabeça e ver um outro ponto de vista, né? A terapeuta vai te ajudar a ver esses outros caminhos, porque quando a gente está lá naquele redemoinho, vivendo a situação, às vezes a gente só enxerga um lado, a gente só enxerga um caminho, e às vezes aquele caminho deixa a gente, né, extremamente angustiado, e aí na terapia a gente consegue ver outras possibilidades. Então, fui buscar terapia, e aí eu estou fazendo terapia faz quase 2 anos, direto. E aí eu descobri que, claro que assim, o terapeuta ele tem um cuidado enorme em nomear o que você está sentindo, né? Ninguém vai taxar assim de uma vez, você tem ansiedade. Não, foi um processo até a gente descobrir realmente o que estava acontecendo. Então, até a gente nomear demorou um pouquinho, mas o que eu tive foram crises de ansiedade com um quadro de depressão, quadro inicial de depressão. E eu descobri nos meus bate-papos com a terapeuta que eu sempre tive ansiedade. Tipo, é uma coisa que me acompanha desde criança, desde muito nova. Eu cheguei a fazer terapia quando eu era criança, sabe? Porque a minha mãe achava que eu tinha problemas de socialização. Na verdade, eu tinha ansiedade. Mas na época que eu era criança, não era uma doença que né, descoberta, que se tratava, que você tinha conhecimento. É muito recente isso. Então, tipo, a psicóloga viu e falou, não, ela não tem nada. E me deu alta. Eu lembro que eu fiz pouquíssimas sessões de terapia quando eu era criança. Só que as minhas crises de ansiedade continuaram, né? Ela não foi tratada. E eu sempre fui uma pessoa que somatizo muito as coisas no corpo. Essa minha ansiedade, como ela não foi tratada, ela começou a somatizar no corpo. Então eu tenho, claro que isso já é uma questão genética, eu tenho dermatite, a minha ansiedade piorava a minha dermatite. Eu tinha crises alérgicas extremamente intensas, assim, o meu corpo vivia machucado.
Aí eu sofria bullying na escola porque o meu corpo estava machucado, e isso aumentava a minha ansiedade, que aumentava as minhas crises alérgicas. É sempre um ciclo sem fim, assim. Quando não somatizava na alergia, na dermatite, somatizava na minha rinite. Eu tinha crises de rinite, uma semana sim, uma semana não. Isso quando não era semana, todas as semanas, assim, era intenso. E as minhas rinites são assim, não é que o nariz começa a escorrer e eu dou um espirro aqui, um espirro ali. Eu espirro sem parar. O meu nariz não para de escorrer, parece que abre uma torneira e o negócio corre. Tipo, eu fico completamente inutilizada. Tipo, é um dia que eu perco, eu não consigo ir trabalhar. Então, é terrível, assim. E aí, depois que eu comecei a fazer terapia, ou seja, nesses 2 anos, eu não tive mais crise de rinite. Olha só. Aparece, assim, de vez em quando um espirro ou outro, mas ela não dura o dia inteiro. Ela não acaba com o meu dia. Sim. Porque a rinite ela é um fator físico, mas ela é potencializada pela minha ansiedade. A minha alergia é um fator físico, eu tenho a dermatite, mas ela é potencializada pela minha ansiedade. Depois que eu comecei a fazer terapia, a minha dermatite, ela atacou muito pouco. Minha rinite e a minha dermatite ataca quando muda o tempo. Tipo essa mudança brusca que a gente teve essa semana. Hoje eu dei uns espirros, eu senti que o meu nariz já não estava lá naquela coisa e tal, mas eu sei que é por causa da mudança de tempo. E aí eu descobri essa somatização, que eu falei, nossa, realmente a terapia é libertador. A gente falou dessa questão do Brasil assinar o tratado de independência de Portugal, né? Nesse dia 29 foi um acordo que eles assinaram, a gente comemora tradicionalmente no dia 7, mas o acordo oficialmente foi assinado no dia 29 de agosto. E aí a terapia para mim foi algo libertador, assim, de saber que aquilo que eu tive a vida inteira, na verdade é ansiedade, e que é tratado, é tratável, é controlado, você só precisa entender de onde é que ele está vindo, sabe? Não era problema de socialização ou o meu corpo que é um corpo cheio de fricutico com rinite, sinusite e todas essas ites todas, não, é a ansiedade. E descobrir o que causa essas ansiedades, quais são os gatilhos e como tratar isso. Libertador, assim, saber disso. E tentar identificar o que causa, né? Agora, a minha ansiedade tem se manifestado de outra forma, né? Como eu tenho o meu modus operandi é somatizar no corpo. Quando eu comecei a trabalhar presencialmente de novo, eu comecei a ter crises em relação à sociabilidade mesmo, né? A gente ficou quase 2 anos dentro de casa, fechado, e aí a hora que eu me vi com muitas pessoas ao redor, pegando condução, tendo que lidar com as pessoas no trabalho, salas fechadas, aquilo foi me dando crises também. E aí eu comecei a ter enjoo toda manhã antes de ir trabalhar. E aí era assim, é terrível, porque você vai dentro do ônibus com aquele enjoo, aí você não sabe se você vai chegar até o destino, se você vai passar mal no meio do caminho, se vai dar uma pressão baixa, e aquele enjoo parece uma labirintite, sabe? Porque você começa a ficar enjoada e tudo, e aí você tem que identificar, você tem que investigar tudo, né? Se não é realmente uma questão estomacal, se não é algo que eu tô comendo e tudo. No final das contas, era a ansiedade falando também. Eu tô há 2 anos fazendo terapia, faz 9 meses praticamente que eu tô trabalhando presencial, indo quase todos os dias, e eu parei de enjoar faz 1 mês, mais ou menos. Pra vocês terem noção como o processo é longo. Então, assim, o que eu tenho para dizer aqui hoje é: procura um terapeuta.
vai na psicóloga. É libertador você entender o que está acontecendo com você, você se autoconhecer. Oi, Márcia, boa tarde, tudo bom? Como é que você tá aí? Obrigada pela companhia, seja bem-vinda. Tô aqui terminando o TEAR. Então, a gente começou semana passada esse aqui, então seja muito bem-vinda. Obrigada pela companhia, Márcia. Enfim, então a dica que eu trago é: busque terapia, converse com o psicólogo. É libertador saber o que acontece com a gente, acompanhar, se autoconhecer, saber identificar. E que tá tudo bem, né? Não é questão de fraqueza, não é questão de, frescura. Tá tudo bem, é o seu funcionamento e a gente precisa entender da onde que vem isso tudo. Enfim, dicas que eu fui pensando aí quando isso tudo estava pensando, porque eu não tomei um banho quente semana passada. E aí, para vocês verem como a minha cabeça vai longe. Pensei sobre a questão dos prazeres, a questão de transformar hobby em trabalho e a questão da necessidade de terapia. Olha só como a falta de um banho quente pode nos trazer inspirações. Estou finalizando aqui